Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos falar sobre o Minas Consciente. Ou melhor, vamos falar sobre as alterações que aconteceram no último dia 29 de julho em relação ao Minas Consciente. Bom, como a gente já sabe, né, o Minas Consciente ele foi um plano criado pelo governo de Minas Gerais para estabelecer ali algumas regras do crescimento gradual da economia, certo? Então ele foi idealizado há uns 4 meses atrás, quando não havia ainda aquela situação de muitas pessoas contaminadas, o vírus ainda não é na proporção que é hoje. Então ele foi criado lá sem ter ainda muitos parâmetros para que fosse algo muito eficiente, tá? Então o que aconteceu? Nos últimos dias, nas últimas semanas, em Minas Gerais, houve um avanço muito grande de contágio e de contaminação do coronavírus. Então, através de uma decisão judicial, foi imposto aos municípios mineiros a obrigatoriedade de adesão ao Minas Consciente ou a deliberação 17. Então, ele foi criado inicialmente para que os municípios entrassem de forma espontânea, mas, através da decisão judicial, então os municípios se viram obrigados a fazer essa adesão ao Minas Consciente. E qual era o prazo de adesão? Era dia 29 de julho. Então os municípios tinham que aderir ao Minas Consciente até a data de 29 de julho. Mas mesmo com essa obrigatoriedade, pouco mais de 30% dos municípios mineiros fizeram essa adesão, tá? Então, segundo informações, praticamente de 30 a 40 municípios estão entrando no plano por dia. Então, com certeza, nos próximos dias teremos um avanço aí desse percentual, mas ele ainda é um percentual um pouco baixo. E quem não entrou nessa adesão, que era obrigatória, né? Tudo indica que está aí descumprindo uma decisão judicial. Essa adesão ao Minas Consciente, ela coincidiu com a data onde foram apresentadas ali várias alterações do plano. Então, como disse, ele foi idealizado lá atrás com uma outra realidade. E aí, com toda essa evolução, né, do contágio, da situação da parte da saúde, até a parte mesmo da economia, viu-se ali a necessidade de fazer algumas alterações no plano que foi criado há alguns meses atrás. E para isso, o Estado ele abriu uma consulta pública, onde foram ali colocadas mais de 600 sugestões e a grande maioria delas foram acatadas. Então, no dia 29/7, acabou tendo ali a obrigatoriedade dos municípios aderirem e no mesmo dia a apresentação dessas alterações que foram realizadas no Minas Consciente. Essas mudanças que aconteceram no dia 29/7, elas só passarão a valer a partir do dia 6 de agosto, certo? E o que acontece? Os municípios eles tiveram que obrigatoriamente aderir ao Plano Minas Consciente no dia 29 de julho. E no dia 29, as alterações. Mas só serão colocadas em prática no dia 6 de agosto. E o que vai acontecer nesse intervalo? O que vai acontecer até o dia 6 de agosto? Os municípios eles vão praticar as regras do decreto municipal que já estava valendo, ou eles terão que colocar ali em prática o Minas Consciente antigo? Bom, essa é uma resposta que eu não tenho, né? Então a gente vai ter que aguardar o desenrolar ali dos próximos dias para verificar como que vai ficar essa situação junto aos estabelecimentos comerciais, tá ok? E como que o empreendedor ele vai saber se o estabelecimento dele pode ou não funcionar? Então, o Minas Consciente foi criado um portal onde todas as informações estão dentro dele.
Então a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo esse link de acesso ao portal, que é www.mg.gov.br/Minas Consciente. E qual que é a metodologia ali? Qual que é a regra? A primeira coisa, você vai ter que saber a sua cidade. Ela está enquadrada em qual macro e micro região. Então a primeira coisa, aonde o seu município está. Aí a segunda coisa, em qual onda ou em qual cor essa região está. Então, ao saber aonde você está, você vai ter que verificar qual a cor dessa região onde você está. Aí o próximo passo é você verificar a atividade da empresa e verificar em qual cor está essa atividade. E aí depois verificar se existe algum protocolo específico para essa atividade. Então, se você quer saber se o seu estabelecimento ele pode ou não funcionar, então as regras são essas. Saber a sua cidade, onde região está, ou qual macro ou micro região, qual é a onda que essa macro ou micro região está, qual é a cor da atividade que você tem e se existe algum protocolo específico. Ali você mata todas essas informações e fica sabendo se o seu estabelecimento pode ou não e como deve funcionar. Bom, e quais foram as mudanças que aconteceram no dia 29 de julho? A primeira delas foi o conceito das cores, que, se vocês que deram uma olhada no vídeo anterior, verificaram que havia ali uma confusão muito grande das cores, né? A classificação das cores. Então agora eles estão seguindo a regra de como se fosse de um semáforo, onde o verde, né, ele está ali nas atividades que podem funcionar mais liberada, vamos dizer assim, então praticamente todas as atividades poderiam funcionar, e a vermelha sendo a mais restritiva, onde apenas as atividades essenciais podem funcionar. Né? Então você tem ali agora um enquadramento, acho que correto das cores, né? E como que fica a classificação das ondas? Antes, vocês se lembram, a gente tinha 4 ondas, e agora a gente vai ter 3 ondas. Então é a onda vermelha, a onda amarela, que aí houve a junção das antigas amarela e branca, então juntou tudo na amarela, então vermelha, amarela e verde, onde a vermelha somente os serviços essenciais, ou seja, a mais restritiva, a amarela os serviços não essenciais e o verde são as atividades não essenciais com alto grau de contágio, né? Ou seja, é a menos restritiva. E como que é o protocolo de funcionamento? Antes, tá, no Minas Consciente antigo, existia um protocolo praticamente para cada atividade. E isso ia de acordo com a atividade que estava lá no cartão do CNPJ. Só que o que acontece? Por exemplo, se você tem um hotel e dentro do hotel você tem um restaurante, antes você analisava apenas a atividade de hotel e se tinha algum protocolo específico para o hotel. Agora, eles criaram um protocolo único, mais robusto, mais completo, e dentro desse protocolo você tem ali os segmentos, né? Então você vai ter a parte de hotelaria, hospedagem, você vai ter a parte de manipulação de alimentos, né? Ou seja, se um hotel ele tem dentro dele um restaurante à parte, ele vai ter que analisar o protocolo da manipulação de alimentos e também da parte de hospedagem. E como se dá a migração das ondas? Como que o município passa de uma onda para outra? Na verdade, existe lá um comitê dentro do Minas Consciente que analisa vários parâmetros, várias regras para verificar aonde que o município vai se enquadrar. E essa reunião ela acontece de forma semanal, tá? Porém, a evolução das ondas ela acontece da seguinte forma. Se o município está na onda vermelha e ele vai ou tende, né, ir para a amarela, ele só consegue se ele tiver no mínimo 7 dias na onda vermelha. Então, se ele tiver há 7 dias na onda vermelha, ele conseguiria
migrar, né? Isso analisando os parâmetros para a amarela. E da amarela para verde, aí o espaço é muito maior, são no mínimo 28 dias. Né? Então não é de uma hora para outra que um município sai da amarela e vai para verde. Tá? Bom, indicadores. Os indicadores, aí eles estipularam ali, juntaram, né? Porque antes tinha os balizadores e os indicadores. Agora eles estão analisando apenas os indicadores. E essa análise, né, para a evolução, ela acontece a cada 28 dias, né, como falei anteriormente. E o que eles analisam ali? Por exemplo, a taxa de incidência do Covid-19, a taxa de ocupação de leitos de UTI, a taxa de ocupação de leitos por Covid, leitos por 100 mil habitantes, positividade do exame RT-PCR. Então, tudo isso é analisado. E não é a gente ou o município que vai analisar, é o comitê. Então, ele já tem essas informações que as secretarias de saúde já vão encaminhando para eles, né, diariamente, e eles vão analisando esses parâmetros da forma como deve, né, o plano, para seguir o plano. Regionalização. Aqui houve um parâmetro interessante ali. Antes, o estado de Minas, ele estava, né, dividido em macro-regiões. Né? Ele estava dividido em 14 macro-regiões. Só que o estado de Minas, cara, é gigante. Então eles viram a necessidade de fazer uma divisão menor. Então agora o estado de Minas ele está dividido em 62 micro-regiões. Tá? E com isso, eu acho que a gente vai ter realmente uma classificação mais justa para cada município. Porque dentro de uma macro-região, às vezes um município que estava ali com poucos casos, né, ou uma situação favorável, às vezes ele era prejudicado por causa de um município que estava a centenas de quilômetros dele, mas que estava dentro da macro-região. Né? Então você dentro da micro-região, a tendência é que você tenha realmente um resultado mais justo. Né? E é isso, acho que o governo quer. Ele quer que cada cidade tenha suas restrições, mas dentro dos parâmetros justos para essa cidade. Né? Ainda não foi divulgado, até esse momento, ainda não foi divulgado o mapa das micro-regiões. Então, nesse momento, a gente ainda não sabe em qual município, em qual onda o nosso município está, o seu município está. A gente não consegue verificar isso ainda, porque não foi detalhado esse mapa. Então, com isso, a gente ainda não sabe em qual onda o nosso município está e a gente também não sabe se a gente vai poder abrir ou não determinada atividade, porque a gente ainda não sabe em qual micro-região o município está e nem em qual cor é a onda em que ele está. Mas atenção, gente, atenção! A gente tem algumas informações importantes de enquadramento do município quando ele é classificado como pequeno porte, tá? E aí houve uma situação, quais municípios que se enquadram como pequeno porte, né? Então, praticamente são 734 municípios, quase 86% dos municípios mineiros é classificado como pequeno porte. E teoricamente são aqueles com menos de 30 mil habitantes. E são cidades também que não têm um transporte público considerado como grande vetor de contaminação da doença. Tá? Então são cidades onde a pessoa se locomove de bicicleta, de carro, a pé. E normalmente são pequenos negócios que não têm grandes aglomerações. E qual foi o recorte específico para essas cidades? Então, a cidade, para ter isso daí, ela tem que se enquadrar dentro dessas seguintes regras. Ter uma população com menos de 30 mil habitantes. Ela não pode possuir um sistema de transporte relevante. Tá? Deve possuir rotinas e costumes diferentes dos maiores centros. Né? Então, são aqueles comércios pequenos. Densidade demográfica baixa. E uma coisa importante,
a incidência de casos positivos ela deve estar abaixo de 50 para cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Tá? Então, esse é um parâmetro importante. Então, para a cidade ser considerada como de baixo, pequeno porte, e ter um recorte específico, ou seja, uma classificação específica, ela não pode ter mais do que 50 casos para cada 100 mil habitantes. Tá ok? E uma coisa importante também para esses municípios: se houver a aplicação correta dos protocolos de segurança, tá? Esses municípios poderão migrar para a onda 2, para a onda amarela. Então vamos lá. Se, porventura, a minha cidade está numa macro-região de onda vermelha, que é a mais restritiva, porém, o meu município ele é menor em relação a habitantes a 30 mil. E segue todas essas regras que eu falei para vocês. Então, ele poderá passar da vermelha para a amarela. Então, isso é uma coisa interessante para os pequenos municípios. Bom, bares e restaurantes. Vou falar aqui de duas atividades aqui, só para a gente exemplificar. Bares e restaurantes. Bom, o bar e restaurante, quando a sua cidade estiver enquadrada na onda vermelha, eles só podem funcionar com delivery e retirada no balcão. Mas se a sua região ela seguir para a onda amarela, ou seja, já na segunda fase, bares e restaurantes podem ter o consumo interno, desde que seguindo aí as restrições que são impostas, né? E as academias? Bom, as academias, no Minas Consciente antigo, elas estavam enquadradas na cor roxa, ou seja, era uma cor, né, que estava além da onda vermelha. Ou seja, elas só poderiam voltar a funcionar depois que a pandemia acabasse. Com a mudança do Minas Consciente, com as alterações, essas atividades que estavam lá na cor roxa, elas vieram para a cor verde, tá? Ou seja, agora existe ali uma previsibilidade de funcionamento, mesmo que distante, tá? Então, quando o município estiver na onda verde, as academias, como as outras atividades ali que são consideradas com alto risco de contágio, poderiam funcionar. Bom, a gente sabe que houve um avanço do Minas Consciente antigo para o atual, certo? Porém, a gente sabe que não é o ideal, né? As academias, na minha opinião, elas são consideradas como essenciais, né? Além de trabalhar ali a saúde da pessoa, ela ajuda também no psicológico, cara. Porque realmente não está sendo fácil essa quarentena, né? Vamos dizer assim. Então eu acho que a atividade física, as academias, elas contribuem muito para melhorar a saúde do indivíduo. Então elas realmente deveriam figurar entre as atividades essenciais, tá ok? Bom, a gente está aqui, né, para trazer essas informações, ressaltando, elas entrarão em vigor a partir do dia 6 de agosto, tá? Então tudo que foi alterado ali, uma parte, né, ainda não está nem publicada no site, como eu disse, ali o mapa das micro-regiões, mas elas vão entrar a partir do dia 6 de agosto. Então toda tomada de decisão do empreendedor para saber, né, se está funcionando, se não está, se vai funcionar, se não vai, se tem algum protocolo específico, a partir do dia 6 de agosto, site, portal Minas Consciente. Você vai ter ali todas as informações que você precisar, tá ok? E conta com a gente. Qualquer informação, qualquer dúvida que tiver, mande uma mensagem, deixe o seu comentário aqui embaixo, que a gente vai ter o maior prazer de ajudar vocês. Um grande abraço, até mais.